Aqui estamos nós, no ônibus. Encontramos um novo projeto na internet. Então, ainda não é realmente como se tivéssemos comprado. Porque agora vamos ver o carro. Na realidade, um carro danificado sempre decepciona em comparação com um anúncio. Considerando que eles realmente disfarçam bastante em uma foto, tiram a foto de uma maneira um pouco diferente da realidade. Sim, o dano parece menor, o que te faria comprar o carro mais rapidamente. Você é atraído por um carro com menos danos. É isso que você vai ver e então olhar para ele. Você descobre que o carro tem mais danos do que o esperado. Então é necessário calcular se ainda vale a pena comprá-lo. Então, é por isso que vamos dar uma olhada neste carro danificado agora. Estamos falando de um Golf 7 GTI, não é um GTI especial ou algo assim. Mas vimos algumas opções nesse carro que o tornam único. Ele tem esses adesivos de TVS na parte de trás, ele tem um sistema de escape diferente e é por isso que pensamos que o carro foi chipado. E que ele tem peças personalizadas que são realmente um valor agregado para o carro. É por isso que achamos este carro bastante interessante. Estamos a caminho agora. É uma boa distância saindo de Amsterdã. Fica em Dordrecht. Vou perguntar ao vendedor mais tarde se podemos filmar lá. Se não pudermos, obviamente vamos pular essa parte. E agora estamos entrando em um túnel, então talvez vocês não consigam me ver tão bem. Mas enfim, se pudermos, vamos levar vocês conosco em uma espécie de inspeção de compra. Sim, estou curioso para ver se o dano é mínimo. Tudo bem, pessoal, estamos aqui em uma empresa. Vamos manter a empresa anônima, mas é muito legal que possamos filmar aqui. Aqui estamos nós, o Golf 7 GTI. O que nos chama a atenção de imediato é que ele tem um TVS Back. Isso geralmente é algo bom, pois significa que ele foi ajustado ou tem upgrades de desempenho, o que agrega valor a um carro. O que também me chama a atenção é um emblema GTE, indicando que este carro também é elétrico. Esta é uma edição especial do GTI, o que é super legal. Mas olha só, tem um sistema de escape X-Force, pelo menos o silenciador final. E se olharmos ao redor, também vemos um spoiler Maxon. Então, alguém esteve lá antes de nós e tunou o carro com bom gosto. Também é possível ver o teto aberto e muitos resíduos de fita adesiva. Então, isso basicamente indica que isso foi coberto e que o carro ficou do lado de fora na chuva. Está lá há muito tempo. Grande diferença de cor no teto. Por outro lado, o carro foi importado e desde 2022 já teve 4 proprietários, o que é bastante. Eu queria dizer, uau, essa porta não está batendo, mas ela não está dentro. Sim, na verdade, quando você abre a porta, já sente que ela está batendo no painel lateral aqui e todo mundo já puxou a porta uma vez, então a porta precisa ser pintada de qualquer maneira. E o que acontece é que quando você abre a porta, você sente o cheiro de cigarros, e eu realmente detesto isso. Se você não fuma e sente cheiro de cigarro, tente eliminá-lo do carro, quanto ao resto, sim. Existem apenas os volantes Gran Turismo, os que conhecemos e aquelas famosas aletas que você acha muito bonitas, certo? Essas sempre saem primeiro para mim. Apesar de serem um pouco mais saborosas do que as dos Polos, talvez eu as considere. O mais importante é que estamos aqui e vamos avaliar o dano, considerando a maneira como estou sentado no carro. Já percebi algumas coisas imediatamente. O vendedor mencionou que os tensionadores do cinto estão presos, o que também é visível. E eles também estão bem mofados. Por outro lado, o para-brisa está quebrado, o que desconhecíamos. Normalmente, o para-brisa quebra quando o airbag do painel é acionado. Mas neste caso é diferente, porque a rachadura começa no canto. Na verdade, o painel lateral quebrou o para-brisa. Sim, é uma pena considerável, porque com o impacto, você também vê que a maioria do impacto foi deste lado, mas o golpe veio um pouco deste lado. E por isso este lado foi dobrado, um pouco orgulhosamente dobrado. E aqui então 2 chassis. Aqui tem uma curvatura enorme, eu me assusto por assim dizer. As pernas foram ambas para aquele lado. Sim, o que é realmente uma vantagem. É melhor ter a distribuição de força para o lado do que para trás, pois assim evita-se que o veículo seja amassado em direção ao painel, o que pode torná-lo irreparável. Vemos que precisa de uma nova frente completa, então faróis, pacote de resfriamento e todo o resto, então tudo na frente precisa ser novo. Também notei um pequeno vazamento de óleo em algum lugar perto da turbina do carro. Além disso, o que me chamou a atenção é que há uma bobina diferente da APR e um Mega Downpipe Kick-Force. Esse downpipe pode levar a um sistema de exaustão completo. Vou pesquisar o custo, mas os preços podem variar bastante, desde opções super baratas até sistemas bem caros.
Precisaremos de 2 paralamas, para-choque dianteiro e trabalhar em toda a frente, incluindo o pacote de resfriamento. Uma bateria de fato que está quebrada, não se deve esquecer. Uma bateria às vezes custa simplesmente 150 euros. Devo dizer, os escapamentos da X-Force são bem caros. Só o downpipe custa 1.000 euros. Então você tem aqui o sistema de corte, ou seja, o silenciador final. Isso custa quase 2.000 e o downpipe é 1.000. Portanto, em opções, já são 3.000 euros pelo que estamos vendo aqui. E provavelmente também um chip da TPS, pois não se coloca um adesivo no carro sem motivo. Ao observar o carro, podemos notar que o proprietário o manteve bem conservado. Os freios e os pneus estão em ótimo estado. Os pneus são Vredestein, Com perfil elevado e discos de freio de alto desempenho. portanto com discos de freio perfurados. Isso significa que ele não vendeu os mais baratos, ou teve que perfurá-los ele mesmo. Nós também fizemos isso, mas acho que você não faria em um Golf GTI. Então esse carro, o preço deste carro é praticamente o mesmo, se você subtrair o dano de um que está funcionando bem no mercado. E é por isso que não é super interessante comprar este, mas é um dano muito interessante para consertar. E é por isso que viemos ver este carro. Considerando que o preço não é o ideal, mas é um dano muito interessante do qual talvez possamos aprender algo. E, claro, também mostrar para vocês, tipo, como se conserta algo assim. Enquanto isso, Dante mede a espessura da tinta do painel. Medir. Sim. O que geralmente acontece com carros importados é que eles costumam ser importados com danos. E sim, com um medidor de espessura de tinta, você pode determinar a espessura da pintura em um carro. Na outra configuração, você enxerga em linha reta, agora em milímetros, mas precisa alterar para micrômetros. Este. Sim, aqui você pode vê-lo um pouco mais claramente. O que você... Você está analisando painel por painel para identificar diferenças significativas. Se isso não acontecer, significa que ele não foi necessariamente repintado. O que ele faz, então, é medir a espessura da tinta entre o metal e a coisa, então você sabe se há massa de vidraceiro ou se há mais tinta. Porque sim, o fabricante geralmente pulveriza de 150 a 200 e você também vê 20 é 200 e aqui também 15. Isso é tudo original, também parece original, porque você olha, na verdade, todas as juntas e fendas, e se isso for realmente bem pintado, então sim. Nós medimos a Ferrari, e isso não é um sistema automatizado que pinta essa coisa, mas foi pintado à mão naquela época e chegou a 300, e estes são carros que são pintados por um robô, e isso é muito preciso, 15, 15, 15... 15, sim. Parece tudo bem quando você abre as portas, você também vê que, em sim, não tem realmente coisas estranhas no interior das portas, então se teve algum dano, você nunca sabe 100%, mas tenta excluir coisas ao verificar um carro danificado, que simplesmente não tem massa de vidraceiro. Metal direto é um sinal claro de que algo não foi consertado adequadamente. Já vimos um carro em que um painel lateral quebrou e com o dano você podia ver os restos de massa de vidraceiro aparecendo. Então, pelo menos neste carro. Então parece-me um carro honesto. Só que, sim, há alguns pontos que não vimos na foto, o que nos faz duvidar, como um para-brisa que está incluído. Uma bateria quebrada indica que o carro sofreu danos há um tempo considerável. O que na verdade esgotou essa bateria? E por que um carro desses não é consertado? Isso também é um problema, com base no cálculo que aplicamos. Um carro desses tem praticamente o mesmo valor de mercado para usados. Você realmente quer ficar bem abaixo se, por exemplo, tiver contratempos durante um processo de reparo de danos. Ao comprar um carro às cegas, você não tem a oportunidade de fazer um test drive. Então sempre pode haver uma pegadinha escondida na grama que torna um projeto muito caro. Isso não o torna mais atraente para uma venda futura. E o que é realmente uma desvantagem neste exemplo, não há manuais incluídos, não há histórico de manutenção. Só vem com uma chave. E essas são coisas que um novo proprietário gostaria de ter depois de nós, porque isso é simplesmente um valor agregado. E você também quer saber o que foi feito no passado em um carro e se a quilometragem está correta, porque um carro que foi importado nunca tem um passaporte nacional de carro,
não tem número de aprovação de produção, então você realmente não pode ver se a leitura do odômetro é honesta ou não, porque sim, você também não tem manuais, então tudo junto não indica que a leitura do odômetro está correta. Mas o que eu acho mais irritante é que o carro cheira muito a cigarro. Nunca será possível remover completamente. Como não fumante, isso me incomoda muito. Este painel lateral também. Também tem uma dobra estranha aqui dentro, nós já vimos isso. Com dobradiça de capô de motor precisa ser usada, sempre, sempre. Tem uma classe de alarme que eu realmente não conheço da Teva, com todas essas caixas adicionais. A refrigeração nesta parte parece boa por dentro. Qual é a cor? Bonito rosa, farol que ainda precisa ser feito. Sério, como... Você vê, esse farol pode ser simplesmente deletado e será colocado de volta em seu lugar para parecer que o dano é menor. Então, vamos fazer uma pequena soma como está aqui. Então as decepções que vimos agora, e embora seja realmente um bom dano para consertar, se você simplesmente pagar o preço certo, então não é isso, é realmente um belo dano. Vamos começar? Ah, podemos, certo? Sim, estou curioso. Veja, eles indicam que ele vai começar, mas estou curioso para ouvir como soa. Se o motor e o sistema de escape soam bem, claro. Sim, precisávamos colocar isso aqui. Vamos deixar por um momento. Mas antes de realmente começarmos, eu queria dizer que, sim, estamos falando de um cálculo que vamos aplicar. Isso é realmente excluindo o custo do trabalho, certo? Na verdade, como fazemos isso por hobby, para um YouTube divertido, não calculamos o custo do trabalho. Mas se você quer transformar isso em um negócio e fazer disso o seu trabalho, então você precisa considerar as horas que passa trabalhando no carro. Balint, você está dizendo que o custo das peças mais este carro é praticamente o mesmo que se pagaria por um carro normal no Mercado Livre. E isso não inclui as horas de trabalho. E isso faz a diferença. Na verdade, você deveria cobrar cerca de 2.500 euros em mão de obra para consertar o carro. E então, ele se torna muito caro, porque você nunca vai conseguir vender um carro como esse por mais do que ele está no Mercado Livre, incluindo o histórico de danos, sem manual, apenas uma chave. E essas são todas considerações que você deve fazer ao comprar um carro por diversão. É claro que vamos ligar o carro, e estou curioso para ver como ele soa com um downpipe completo e... Sim, vamos escapar, mas não por muito tempo. Queremos ouvir rapidamente a partida a frio, verificar se está tudo certo. Já ouço algo acontecendo. Bom sistema de alarme, conheço. Na BMW instalam muito desses DEFAs. Sim, eu conheço isso. Você aprendeu muito nesses poucos anos na concessionária, não é? Um ano? É sem chave? A chave está comigo, mas não precisa dela. Pé no freio, sim, mas eu... Como é? Essa bateria está vazia. Pressione DEFA. O DEFA pode estar ativado agora. Tem um sistema de palhetas? Você está certo. Mas um modo de emergência doente. Sim, ele realmente estava. O motor também soava bem, sem sons estranhos. Vamos ouvir novamente. Coloque-o diretamente em R para a marcha ré. Estamos de volta à oficina. Infelizmente, perdemos as imagens que vocês acabaram de ver, de nós dirigindo o carro para trás. No entanto, este episódio já foi carregado uma vez no YouTube, e então mencionamos que houve um erro de upload. Isso é verdade, porque perdemos o resto das imagens. Eu não sei como e onde. Em algum lugar entre o upload e a criação do arquivo, algo deu errado. Mas enfim, o mais importante é o seguinte: o dano naquele Golf não foi tão ruim. Apenas o valor pelo qual ele está à venda ainda é consideravelmente alto. Decidimos não comprar o carro. Se os contratempos não estivessem no carro... Então, não o para-brisa. Um turbo vazando ou algo do tipo, porque havia uma poça de óleo sob o carro, isso também é um contratempo. Se ele tivesse uma chave extra e manuais, provavelmente teríamos levado o carro, porque teria sido um conteúdo super interessante, pois nunca tivemos um dano onde os chassis estavam tão tortos quanto este. Então, não seria apenas um processo de aprendizado, mas também poderíamos mostrar a vocês como consertaríamos isso. Então, sim, deixamos o carro lá. Porque não chegamos a um acordo sobre o preço com o vendedor. Queríamos reduzir consideravelmente o valor.
Pois sim, quanto menos você realmente paga por um carro, melhor é, obviamente, quanto maior a margem de lucro. Mas um vendedor se mantém em um valor em certo momento. Simplesmente não chegamos a um acordo. Então, infelizmente, não temos mais as imagens restantes para vocês, mas era um carro muito legal para se ter. Mas ele tinha opções interessantes, como aquele sistema de escape, provavelmente um chip personalizado. No final, decidimos deixar o carro, porque o valor ainda era muito alto. E as peças que você precisava comprar, na verdade, faziam o carro valer tanto quanto os que estão à venda no Mercado Livre. Então, continuamos buscando projetos de reparo interessantes, mas o preço e o dano precisam ser adequados. Há muitos detalhes a serem observados. Gostou do episódio? Inscreva-se e deixe seu like. Até breve. Tchau!